Pessoal, tá muita pergunta aqui. Já coloco até aqui, ó. O Matheus falando. Fábio, fala do Valois. Tem alguma novidade do Valois? Então, veio da imprensa argentina, cara, que o Vasco mandou uma nova proposta. Lembra que o Vasco fez no final do ano passado uma proposta pelo Valois, que seria de 5 milhões de dólares, seria um belo Valois, por eu Valois, para comprar ele integral. E aí o Tadieres falou, não, esse é dinheiro de pinga aqui, uma pinga argentina, não quero não vendeu. Talvez porque esperasse uma outra proposta. Bom, o Vasco esfriou como tem feito em várias negociações. Sai de cena, o cara não é vendido e agora teria enviado, segundo a imprensa argentina, uma proposta de 3 milhões e meio por 50%. Ou seja, o Vasco está precificando o cara como se fosse 7 milhões de dólares. Tem 26 anos e o Vasco aguarda uma resposta do Tadieres. A pergunta é, e ela vale muitos milhões, é o que o Vasco precisa nesse momento ou o investimento deveria ser num camisa 10? Ou tá difícil no mercado? Ele é ala, né? Ele é ala, ele é um lado de campo, ele é um atacante, como é o Orediano. Pô, sensacional. Tem um Orediano, Valois, você passa a ter Gabriel Peck de opção, enfim, legal. Mas e o Sérgio? Quem vai pensar esse jogo? Eu sinto falta de um pensador nesse time ainda. Exatamente, cara. Eu também acho. Claro que muita gente fala do Marlon Gomes, mas a gente também tem que lembrar que precisa de alguém à altura para substituir, até porque o Brasil vai para o Mundial Sub-20. Se for liberar o Marlon Gomes, mais 2 meses sem o jogador, né? Então acho que nesse momento, Edmundo, precisa de um camisa 10 por conta disso também, né? Para ter elenco e quando o Marlon Gomes não estiver disponível, né? Eu concordo com o Fábio, com você também, claro, mas é a construção de um time, né? E acho que hoje tem que olhar para as posições que estão mais carentes. E aí a carência, exatamente, está no camisa 10, talvez num volante. Acho que o Rodrigo, por hora, vai suprir bem essa ausência ali de um volante mais famoso ou mais tarimbado. Eu acho que vai precisar também de mais um zagueiro, mesmo com a chegada do Manuel Capasso. Embora o Miranda tenha me agradado bastante, tem o Eric Pimentel. Eu acho que está sendo construído um ótimo time. E a gente precisa estar atento em todas as posições. É que esse jogador de lado de campo, ele é o jogador da moda, né? Os grandes craques do futebol mundial são esses atletas que jogam pelo lado do campo, que fazem a jogada individual, que finalizam, enfim. Mas eu acho que tem que trazer gente que entregue, né? Entregue de imediato. Eu acho que precisa fazer uma temporada 2023 muito equilibrada, principalmente no Campeonato Brasileiro de 38 rodadas. E, aliás, tem muita gente perguntando aqui sobre os ingressos, né? Parece que já foram vendidos 30 mil ingressos cedidos. Lembrando que a torcida dividida, né? Eu não estou errado, a torcida dividida no Carioca. Só que foram disponibilizados 50 mil ingressos e 30 mil até agora foram vendidos, né? E mas o qual Vasco... é a confusão? Não estou entendendo. Então, primeiro, assim, muito torcedor reclamando que quando ia comprar o ingresso para o visitante, que o Vasco é o visitante, já tinha acabado. Estranhamente, muito rápido. E aí agora a diretoria do Vasco está solicitando que o Fluminense aumente a carga, porque o Maracanã pode ir a quase 70 mil. Normalmente se coloca a venda com uma carga máxima algo em torno de 68 mil. Se botou 50, cadê 18 mil? Dá para botar pelo menos mais 10 mil à venda. Claro que tem gratuidades, enfim, garantidas por lei aqui no Rio de Janeiro, mas você pode aumentar. Talvez o temor da diretoria do Fluminense, porque já está à venda há 3, 4 dias e não esgotaram ainda a parte do Fluminense, ou seja, os caras são malucos, os caras do Vasco, com 3 horas já acabaram com a parte dele e a nossa. Isso aí já está rodando em grupos tricolores, em lives, até um perfil chamado Sentimento Tricolor. Sandro fez um vídeo que viralizou, ele até me procurou, vamos fazer uma live, te badalar o jogo, legal. Mas eles estão cientes de que a torcida do Vasco acaba rapidamente, porque ela vai para o jogo. Se a torcida do Fluminense não vai, cada um com seus problemas. A imagem do Cano comemorando o gol domingo. De frente para arquibancada, ninguém. Mas é problema dele, né? Do Vasco. Entendeu? A parte do Vasco está fazendo. E a parte mista, que é o Maracanã mais, setor leste-oeste, a torcida do Vasco vai comprar, claro, é misto, ele pode comprar para todo mundo. Você vai ter mais vascaíno que tricolor. Cadê a torcida do Fluminense? Mas e parece um problema crônico, tanto a venda quanto essa discussão, né? Porque a gente vê, isso não estou falando só de futebol carioca do Rio Grande do Sul, é em todos os estados
a gente vê esse problema, né, Ed? Não tem solução, né? Uma coisa que não tem solução no Brasil. Parece que sempre vai ter problema de torcida. Vai ter torcida mista. Mas estão cedendo os ingressos certos, não estão. O que está acontecendo? Sempre isso, né, cara? A pior solução foi o Estado de São Paulo que tomou. Eu acho até que de forma correta, pela violência, pelas mortes no entorno do estádio que estavam acontecendo, mas a pior foi a de torcida única, né? Puta, chatíssimo, né? Lá, por sorte, cada um tem o seu estádio, e aí isso até fica mais fácil de acontecer. Quando joga no Maracanã, que é um lugar neutro, acostumado a receber duas torcidas, né? É mais complicado, assim, porque há uma tradição. Tem uma música aqui, cara, acho que é uma das músicas mais famosas do futebol, que é Domingo, eu vou ao Maracanã, vou torcer para o time que sou fã, vou levar foguetes e bandeira, não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão. Fugiu a voz aqui, então vou parar. Me empolguei um pouquinho. Puxou o tom. É isso, tem essa tradição. Tradicionalmente, o Vasco ficava do lado direito das cabines, né, com essa nova gestão do Maracanã entre Flamengo e Fluminense. O Fluminense ocupou aquele espaço ali, e, diga-se de passagem, não fez nenhuma melhoria, não tem restaurante, não tem loja, não tem nada, é só por birrinha mesmo, quis ficar com o lado direito do Maracanã. Só que a torcida do Vasco, ela tradicionalmente, ela vai em maior número ao estádio. E ela resolveu abraçar essa causa de uma maneira lindíssima, né? Depois do último rebaixamento. E agora são novos tempos, né? Tempos que a gente acredita, que o torcedor do Vasco acredita, que vai haver uma reviravolta, que o Vasco vai voltar a ser campeão, como foi ali, né, final da década de 90, início da década de 2000. Vamos falar do Manu Capasso, até porque tá tudo certo, né? Tá tudo certo, olha lá. Vasco resolve impasse com o Tucumã e Capasso é aguardado no Rio. Deve chegar no Rio de Janeiro até sexta-feira, né? Até sexta-feira deve chegar no Rio de Janeiro, mas pelo que eu vi, não vai conseguir ir para o jogo contra o Fluminense. Ele era esperado na terça, mas teve algum problema com o imposto, não sei o que lá. Não, mas paga um pouquinho a mais aqui, um pouquinho mais ali. Aquela coisa de contrato que a gente sabe que demora um pouco mais. Mas ele será reforço do Vasco da Gama, a não ser que venha para cá e esteja com problema no joelho, vai fazer os exames, etc. Então, tá tudo certo para ele vir. E aí é mais um reforço, né, Edmundo? Muito pedido pela torcida, que é esse outro zagueiro. Aí fechou a zaga ali, Edmundo? Não, com certeza não. Eu acho que ainda vai precisar de mais gente, mas já vai ter uma zaga mais confiável. Eu acho que hoje a zaga já é mais confiável. Miranda é muito bom jogador. Miranda ficou muito tempo, quase um ano, eu acho, sem poder jogar, mas é muito bom jogador. E ele entrou ali ao lado do Léo e deu uma tranquilidade ao sistema defensivo. Tudo é andar para frente, é evoluir, né? A evolução já é nítida. Você vai tendo entrosamento, você vai evoluindo, diminui a dificuldade na bola aérea, né? Na bola parada, de um modo geral. Mas eu tenho gostado muito do Miranda. Eu acho que é sempre bom você ter 4, 5 ou mais zagueiros, né? É claro que o Vasco tem ainda jovens promissores, mas eu não estou ainda convicto de que o Robson Bambu é um reforço, sabe? Eu acho que foi uma oportunidade de mercado, vamos ver como ele se comporta. Ele já jogou bem no Atlético Paranaense, no Santos, no Atlético Paranaense. Vamos dar uma oportunidade ele aqui, porque o salário é tranquilo, está dentro do orçamento. Ele jogou com a camisa do Vasco e ainda não foi bem, então não conto com ele. Então, seria o Capasso, né, o Miranda, o Léo Pelé, mais um, porque um desses pode ser expulso, pode se machucar, né? Eu digo num campeonato de 38 rodadas, como é o brasileiro. E aí depois você pode botar o Eric
Pimentel, pode botar um outro jovem da base que venha a surgir nesse meio do caminho, mas precisa ter mais gente. Ali no setor, é um setor que não dá para improvisar. Não dá mesmo. Não dá para improvisar. Mas aí, por exemplo, Fábio, beleza, veio o Capasso. Eu também acho que deveria vir mais um zagueiro com status de titular. Para mim, o Capasso e o Léo Pelé, beleza, tem aquele status de titular. E o Miranda e o Bambu ali podem complementar. O Miranda tá entrando melhor. Para mim, tá à frente do Bambu, muito à frente do Bambu hoje, né, na disputa ali pela vaga. Você traria mais alguém para a parte defensiva ali, laterais, zaga? O curioso é que a gente até esquece, mas ele teve um contrato renovado. O Anderson Conceição está no elenco, né? Foi o capitão do Vasco no ano passado. Nossa, tá lá. A gente falou assim, pô, mas e o Anderson Conceição? Tá lá. Se ele não sair, quer dizer, é mais um zagueiro que está à disposição. Você falou, lembrou muito bem, Ed, do Érico Pimentel, o Zé Vitor, meninos da base, o Ulisses, que vai voltar. Mas eu acho que aí o Vasco não vai, tá? Não é uma informação, que o Vasco não vai atrás de mais um zagueiro trazendo o Capasso nesse momento. Justamente por já ter o Anderson Conceição, ter o Miranda, ter o Robson Bambuca, 3 para reserva, né? E mais os garotos nessa composição. A não ser que surgiu uma proposta, como o Criciúma veio sondar o Edmar, né? Surge uma proposta para o Conceição sair, abre uma vaga. Aí você vai lá e pega mais um zagueiro. Então, eu acho que com a vinda do Capasso, o Vasco para em relação a zagueiros. O que eu sei continua atrás de um volante, um camisa 10, o atacante, que a gente falou do Diego Valois, e um lateral direito, porque há uma indefinição em relação ao Gabriel Dias, que está voltando de uma cirurgia, tem tendinite de joelho que teve que fazer um processo cirúrgico e tal, que é um reserva do Puma Rodrigues. É o Paulinho, é um menino. A gente não pode queimar etapas e nem valores. Claro que o Vasco está se acertando, mas se você coloca um jogador que talvez seja um pouco mais tímido, num time que está em processo de acerto, ele pode não ir bem. Viu? A gente não tem esse menino, é só para jogar na base. Quando joga nos adultos, não vai. E não é assim. Agora, entra no time certinho, o moleque voa. Então, acho que o Vasco está no mercado nessas posições. E me parece que com a chegada do Capasso, o Vasco não iria atrás de um zagueiro, tendo o Anderson Conceição ainda no elenco. E tem que lembrar uma coisa, a gente está agora, dia 8 de fevereiro, né? Contratações virão até abril, ou seja, tem que testar o time, veio o volante, o camisa 10, acho que agora, nesse momento, pelo menos durante o Carioca, deve vir o volante e o camisa 10 além do Capasso, eu acho, pelo menos algum jogador nesse estilo, né? O camisa 10 vai ser um pouco mais complicado. Aí vai jogando Carioca, vai vendo as competições. Entrou março, viu que tá precisando de mais coisa aqui ou ali, aí vai encaixando o time para ter 80%, 90% do elenco até abril, como o Brax tinha comentado, né?